Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Hoje Pode Podcast. Eu sou Nádia Figueiredo, sua host 1, nos comandos técnicos, o Jonato Figueiredo e o Johnny Souza. Hoje, no segundo episódio da série Cuidando da Gente, Diálogos sobre Saúde Pública, nós recebemos o Dr. Rodrigo Rosal, ele que é médico e diretor do Hospital João Luiz de Moraes. Aproveita, já fica por aqui, nos segue nas nossas redes e vem conosco, porque hoje pode e conectar a comunidade é o que nós fazemos. Olá, Rodrigo. Boa tarde. Tudo bem com você? Boa tarde, Nádia. É um prazer imenso estar hoje aqui com você nesse podcast para passar informação para os demevalenses, que é um povo que a gente ama tanto, e nesse formato de podcast, quando a gente consegue passar uma informação descontraída e direcionada, né? Então, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Ah, maravilha. Nós que agradecemos, né? É um prazer ter você com a gente para falar de um assunto tão importante, não é? Sobre saúde pública, sobre o cuidado da gente, não é? Nós que amamos essa terra, amamos esse povo. E nada melhor que uma tarde fria, gostosa como essa, para a gente estar falando sobre o cuidar de pessoas, não é? Falar sobre saúde pública. E para o povo que está em casa, né, os nossos ouvintes, nós precisamos falar sobre os objetivos dessa nossa conversa, que é entender como funciona o HJLM, não é? Como a gente conhece, como é que ele se articula com a CESAP, né? Secretaria de Estado da Saúde, não é? Identificar os serviços que o hospital consegue oferecer à população e promover a saúde dentro do seu campo de atuação, identificar também os desafios enfrentados, né? Porque todo órgão público, né, principalmente de uma área tão sensível quanto a saúde, tem lá os seus desafios, não é? E conhecer as iniciativas inovadoras, não é? Que eu tenho certeza que o hospital tem, os projetos de melhoria implementados pela gestão. Então, é sobre isso a nossa conversa dessa tarde. Mais uma vez, muito obrigada. E a gente já começa aqui pedindo que você nos conte um pouco da sua infância, né? Como é que surgiu esse interesse pela medicina, não é? Se houve alguém ou algo que te inspirou a seguir nessa carreira. Bom, Nádia, 2 pontos me levaram direcionados para a medicina. O primeiro ponto foi, eu sempre me vi como médico, desde pequeno. E o segundo ponto foi, ao longo da minha vida, eu não consegui me ver em nenhuma outra profissão. Então, isso me levou para a medicina. Eu acredito que eu já nasci médico e me encontrei naquele local. Quando iniciei a minha graduação, foi uma das coisas mais felizes que aconteceram na minha vida. E até hoje, continuo com essa felicidade. É um trabalho árduo, mas é um trabalho que eu amo. Então, dentro dessa paixão, como você diz, olha, já me vi médico, então se você se viu médico, você também se viu cuidando de pessoas, porque precisa gostar de gente, precisa gostar de pessoas, né? Que a gente sabe o quanto que é ser médico no serviço de saúde pública do Brasil. Os desafios não são pequenos, né? E então, como foi a tua trajetória acadêmica durante o tempo de estudo? Como é que foi isso? Faculdade, residência? Conta um pouquinho para a gente. Bom, quando eu entrei na faculdade, eu pensei, tudo que a faculdade, a universidade e a vida puder me proporcionar, eu vou tentar agarrar da melhor forma possível. E não foi diferente quando eu entrei. Participei de várias ligas acadêmicas, fui secretário-geral de uma liga acadêmica de primeiros socorros, fundei uma liga de hematologia. Hematologia? De hematologia na faculdade, né? Fui presidente e fundador dessa liga acadêmica. A primeira aula que a gente fez dessa liga acadêmica, a gente fez um projeto de ação social, onde a gente colocou todos os nossos acadêmicos de medicina para fazer doação de sangue. E aí a gente conseguiu, era um tempo que o Hemop estava com estoque baixo de sangue, né? E aí a gente conseguiu triplicar o banco de sangue do Hemop. Foi uma ação que teve poucos custos para a gente, mas que teve um impacto social muito grande. Também fui presidente do centro acadêmico na faculdade, então eu gerenciava, né, todos esses alunos, entendia as demandas dos nossos acadêmicos para levar para a coordenação. Então, assim, durante
todo o meu período acadêmico, eu sempre me vi dentro de alguma gestão. Eu sempre gostei de gerenciar grupos, eu sempre gostei de estar frente a grandes grupos para gerenciar, em algum momento, alguma coisa. Por isso que eu digo, quando a gente entra na gestão, a gente não entra na gestão, a gente já estava na gestão em alguma coisa, a gente só amplia esse poder de gestão que a gente acaba tendo. O que te motivou, então, a fazer essa transição da prática clínica para a gestão hospitalar? Porque, veja, você trouxe aqui para a gente processos que são processos de gestão também, mas de estruturas menores. Aí você se vê diante de um convite para gerenciar uma estrutura mais complexa, e aí, tremeu na base, quis ou não quero? Como é que foi esse momento? Pronto, tremi na base e quis. Bom, nos meus primeiros plantões, Nádia, como médico do SUS, que é onde a gente vê a realidade como ela é. A vida como ela é. A vida como ela é. Então, nesses primeiros plantões é onde a gente entende realmente como o SUS funciona. Como o que é organizado e o que não é, certo? E quando a gente entende o que não é organizado, a gente entende que nem tudo é culpa lá do SUS. É culpa de processos de trabalho. Às vezes tem o recurso e o processo de trabalho ele não é desenvolvido. Então, dentro desses meus plantões, eu já me vi como gestor. Eu chegava numa urgência já querendo organizar aquela urgência. Por que isso aqui não está aqui? Por que aquilo ali não está ali? Cadê esse medicamento que era para estar aqui? E a gente observava. E são processos de gestão importantes. E são processos de gestões importantíssimos. Eu digo até que são os mais importantes. Porque quando a gente observa nos jornais hoje, faltou tal medicamento em tal local, mas faltou por quê? Foi culpa dos altos gestores ou daqueles gestores que estão dentro do hospital, na ponta, que tem que dar aquele serviço mais imediato. Então, nos meus primeiros plantões, eu já comecei a gerenciar sem ser gestor. Então, nesse desenvolvimento, fui convidado para ser uma espécie de subcoordenador em uma das urgências. Claro, era só uma urgência, mas aí você entende que eu vim lá do começo, aí fui crescendo, e aí acabei entendendo um pouco de cada e aí parte. Ajudei a coordenar essa urgência e logo após fui convidado para ser diretor clínico do HJLM. E após ser diretor clínico, acho que passei de 4 a 5 meses sendo diretor clínico. Quando iniciei na direção clínica do HJLM, eu estava gerenciando os médicos e a urgência, mas já ajudava lá na direção geral. Sim. Então, você entende que eu sempre estou no local, mas eu sempre gosto de expandir. Se eu estou ali, eu estou com tempo livre, por que eu não posso expandir? Por que eu não posso ajudar e dar um retorno melhor? Perfeitamente. Porque o beneficiado sempre vai ser o nosso paciente, o paciente do SUS, quem precisa. Porque quem sai de casa, não sai de casa à toa, não sai de casa para brincar, não vai no hospital porque, eu quero ir no hospital. Não, a pessoa vai porque ela precisa de um atendimento e ela precisa de um atendimento de qualidade. Humanizado. E não é porque ela está no SUS, que é de forma gratuita, que ela não vai ter esse atendimento. Então, eu sempre me vi dessa forma. Em otimizar processos, em otimizar o atendimento, em ser mais humano e dar um serviço de qualidade para esse paciente do SUS. Esse sempre foi o meu intuito, desde o primeiro dia que eu entrei na faculdade e até hoje. E quero continuar desse jeito até o resto da minha carreira. Chegando no HJLM, com a portaria na mão, efetivo diretor, quais os principais desafios assim da entrada? Quais os principais desafios? Pronto. Porque com certeza foi desafiador, né? Não, 100% desafiador. E aí, como um bom gestor que gosta de muito desafio, aceitei esse desafio e fui tentando resolver todos esses problemas. O primeiro problema que eu enfrentei na gestão foi o excesso de cirurgias que a gente tinha numa fila estagnada ainda do tempo do Covid. Que não necessariamente era culpa dos gestores, mas de toda uma contingência que nos atingiu mundialmente, né? Todos os sistemas de saúde. Exatamente. Então, quando eu entro no hospital, eu tenho 500 cirurgias estagnadas há cerca de 2 anos, certo? E o governo do estado lança um projeto chamado Saúde em Dia e coloca para os gestores, vocês têm que fazer essas cirurgias o mais rápido possível. E aí a gente entra
refaz o fluxo de cirurgia já isso com 3 meses de gestão. Eu entrei em janeiro de 2023 para ser diretor-geral e acredito que até março a gente já tinha que começar a dar um retorno. Então, a gente já tinha que refazer os fluxos de cirurgia. Organizar toda a fila. O tempo de espera médio, Nádia, por essas cirurgias de um paciente estava mais de 300 dias. Caramba. O paciente estava, o tempo médio, né? Porque tinha paciente que estava há 2 anos, há 2 anos e meio. Então, assim, eu já entrei com a responsabilidade muito grande de dar esse retorno. Dar andamento para essa fila. De dar andamento, de ir atrás desses pacientes, saber o paradeiro desses pacientes e fazer essas cirurgias que era o retorno inicial que eu tinha que dar para a população, não só de Demerval-Lobão, mas todos os municípios aqui que o hospital atende. Então, foi uma responsabilidade muito grande. Foi o primeiro desafio, que foi 100% de dificuldade, mas eu gostaria de dizer, Nádia, que em 8 meses a gente conseguiu fazer mais de 300 cirurgias. Então, foi um dos nossos primeiros sucessos. O Hospital de Demerval-Lobão foi, se eu não me engano, o 2º ou 3º hospital a finalizar, né, essas cirurgias, essa fila, né? Eu digo finalizar a fila, mas a gente sabe que a fila ela nunca finaliza porque eu faço sempre hoje, tem amanhã entra mais né? pacientes. Sempre os pacientes estão ingressando na fila. Perfeito. Mas assim, o que foi que a gente finalizou? Aqueles pacientes que estavam com 2 anos esperando por cirurgias. Então, é um sucesso para Demerval-Lobão, porque dá destaque para a cidade. Então, a gente conseguiu, em 1 ano, diminuir a taxa de espera, a quantidade de dias de espera de 368 para 28 dias. Então, o paciente... Totalmente significativo. Então, o paciente, a partir do início de 2024, ele já esperava ali em torno de 25 a 35 dias para fazer a sua cirurgia. E hoje continua do mesmo jeito. Ou seja, foi um processo de trabalho que a gente otimizou e manteve. Porque o que é muito difícil no SUS, que eu observo enquanto médico, enquanto gestor e enquanto paciente também, porque já fui paciente do SUS. Eu quero um SUS onde eu possa utilizar. Eu não quero um SUS onde eu gerencio, mas aí eu vou lá para o hospital particular. Não, eu quero um hospital onde eu possa trabalhar, onde eu possa gerenciar e que no dia que eu precisar, eu vá lá. Eu vá lá utilizar um serviço que eu mesmo gerenciei. E isso é que eu quero para o hospital. Então, Nádia, a gente conseguiu manter esse trabalho, né? Então, hoje, se você precisar de uma cirurgia, a gente consegue fazer a sua cirurgia ali em 25 a 30 dias, Bom certo? saber. E isso entre a consulta, né? A consulta com o cirurgião e o dia que você vai fazer a cirurgia, sendo um dos hospitais com a média de dias mais baixa e a que mantém essa média durante todo o ano. Hoje, na nossa fila, a gente tem cerca de 15 pacientes esperando. Por quê? Porque a gente tem uma rotatividade muito grande, né, de cirurgias que a gente faz. Então, isso é um orgulho muito grande, porque foi um desafio muito grande. Não foi fácil. Às vezes a gente faz parecer que foi fácil, mas não foi. Imagina. Em cima dessas cirurgias que a gente fez, a gente apresentou um trabalho na CESAP, que foi a aplicação do protocolo Lean no centro cirúrgico. O que é o protocolo Lean? É dar efetividade aos processos de trabalho, onde a gente, mais uma vez, porque eu não gosto de gastar, eu gosto de fazer. Mais uma vez, a gente foi um projeto quase sem custo e que otimizou os processos de trabalho do meu centro cirúrgico. Então, eu otimizei o tempo, aquele paciente passou menos tempo, ele demorou menos entre a entrada dele do hospital e a ida lá para o leito dele, e isso me fez conseguir fazer mais cirurgias. Porque eu não sei se todo o pessoal de Demerval-Lobão sabe, mas a gente só faz cirurgia na terça e na sexta. Então, você imagina aí a gente fazer cerca de 700 cirurgias no ano em um hospital que é de médio porte, que hoje a gente considera um hospital de médio porte, com uma sala cirúrgica e apenas com 12 leitos. Então, assim, é uma estatística é um feito. É uma estatística muito boa para um local que é médio, é pequeno, mas que com processos de trabalho,
né, a gente conseguiu dar esse retorno. E eu sempre vou bater na tecla de isso aqui eu não fiz pelo Rodrigo, isso aqui eu não fiz por fulano A, por fulano B. Não, eu fiz porque o maior beneficiado é o paciente, é o usuário do SUS, é aquela pessoa que às vezes não tem condição, é aquela pessoa que já recorreu em todos os lugares e não teve, né, o seu problema sanado. Perfeito. E aí, se ele não teve esse problema sanado, a gente está ali para resolver. É isso que eu gosto de resolver. Eu digo que gestor é um resolvedor de problema. Ele não é outra coisa, ele é um resolvedor de problema. Se ele está ali de trás da cadeira, mas ele não resolveu o problema, infelizmente ele tem que procurar outra coisa para fazer. Não, ele não pode ser gestor. O gestor ele tem que resolver o problema. E se ele não resolve, ele tem pelo menos que encaminhar. Ó, isso aqui eu não resolvo porque não é da minha alçada, mas bem que resolve, vá lá. Aí sim, esse para mim é um conceito de gestor. Maravilha. Rodrigo, você citou a CESAP, né, Secretaria de Estado de Saúde do Piauí. O hospital é jurisdicionado, não é? A CESAP. Poderia falar um pouco como é que é essa articulação CESAP, João Luiz de Moraes, porque vocês são, como disse, jurisdicionados. Então, tem toda uma sequência, tem todo um protocolo, não é? Entre CESAP e o hospital recebe essas diretrizes, não é? Como é que é isso? Como é que é esse processo? Pode falar sobre? Sim. Bom, a CESAP, a partir de 2023, eu tenho como falar a partir dessa data, porque foi a partir desse momento que eu virei gestor, né? E aí temos o Antônio Luiz como secretário, temos o Dr. Disseu como superintendente. Queria até agradecer, né, eles por todo o apoio que eles sempre vêm dando para a gente, certo? A gente teve várias melhorias ali no HJLM, no nosso hospital, e tudo com demandas aceitas por eles, aceitas e demandadas por eles. Temos reuniões quinzenais, reuniões mensais, onde eles passam protocolos, passam as demandas que devemos efetuar no hospital. Então, dentro dessas demandas da CESAP, temos reuniões quinzenais, reuniões mensais, onde são demandadas protocolos para todos os hospitais e devemos seguir esses protocolos. Então, sempre junto com a CESAP. Tudo que a gente faz dentro do hospital, a CESAP tem que ter conhecimento e todo mecanismo, todo fluxograma, todo protocolo, toda demanda que vem do SUS, toda demanda que vem do Ministério da Saúde, a CESAP recebe de forma imediata e repassa para todos os hospitais. Então, de acordo com essas reuniões, esses treinamentos, né, esses objetivos, a CESAP ela sempre coloca objetivos para os diretores. Ó, vocês vão fazer isso dessa forma. E metas. E metas, com metas pronto. Também, né? Metas. O principal, a gente sempre trabalha com metas e com esses indicadores. Quais são os indicadores? A gente está na urgência, vocês atendem 1.000 pacientes. Por que vocês estão atendendo esses 1.000 pacientes e não estão atendendo 2.000? O que é que está acontecendo? Então, eles sempre fazem esse estudo. Monitoramento contínuo, faz esse monitoramento contínuo. E dentro desse monitoramento contínuo, porque a CESAP eles têm o monitoramento deles e a gente tem o nosso monitoramento interno também do nosso hospital, que sempre a gente leva esses dados para eles. Aí, quando a gente leva esses dados para a CESAP, a gente juntos, por que isso aconteceu? Por que a quantidade de atendimento diminuiu? Por que essa taxa de mortalidade diminuiu tanto? Por que essa taxa de mortalidade aumentou? Então, eles sempre fazem esse monitoramento e dentro desse monitoramento é montado as estratégias para que nós objetivamos essas mudanças. Então, a CESAP e hospital, secretaria e hospital, sempre andam lado a lado. Sempre a gente tem que ter conhecimento dos projetos e procedimentos dele e eles da mesma forma. Um diferencial muito grande que eu vejo nessa gestão de hoje é essa questão desse contato direto. Sempre qualquer dificuldade que a gente tem, a gente entra em contato com a secretaria, com seus diretores e eles sempre quase que de forma imediata dão um suporte para a gente. Porque a gente imagina assim, são muitos hospitais no Piauí, cada um tem a sua particularidade, cada um vai ser a sua dificuldade, cada um vai ter o seu problema. E mesmo dentro disso, eles conseguem dar um retorno muito positivo e eu digo quase que imediato. Um dos meus medos no início, ao iniciar a gestão, era essa questão. Será que eu vou ter um suporte muito grande da secretaria? Será que quando eu precisar de alguma demanda que
eu não consiga resolver e que eu precise de um suporte maior, eles vão conseguir me dar esse suporte. No tempo de resposta também. Será que esse tempo de resposta eu vou conseguir resolver hoje ou logo após, e não daqui a um mês, daqui a um ano? E a resposta que eu tive já foi ali nos primeiros meses, quando tive alguns problemas em que eu precisei resolver e que tive retorno quase que imediato da secretaria. Porque saúde Exatamente. não espera. Exatamente. Há situações em que não espera, né? Não, a saúde ela nunca espera, na verdade. O paciente não espera, a vida não espera. A vida na saúde passa muito rápido. O problema do paciente, que às vezes é muito pequeno, ele evolui muito rápido. Então, a gente precisa dar um retorno muito rápido para o paciente. Então, quando eu recebo esse retorno muito rápido da CESAP, eu consigo otimizar os cuidados com o meu paciente. Então, isso me deu muito mais segurança enquanto gestor para que eu pudesse continuar, né? Enquanto gestor, né? Enquanto médico também, e observar um retorno positivo dos nossos pacientes. Que maravilha. E vamos fazer uma pausa aqui no nosso bate-papo para falar sobre o nosso parceiro, o Estúdio Glam. Você mais bonita. O Estúdio Glam é o nosso parceiro responsável pela nossa make e o nosso cabelo. Estúdio Glam, você mais bonita. Rodrigo, você estava colocando para a gente em relação a esta boa relação com a CESAP, com a gestão da CESAP e o suporte que a CESAP tem te dado até aqui, atendendo às demandas do hospital, para que o hospital possa oferecer o serviço que ele se propõe a fazer, que é cuidar bem do Demervalense, que é cuidar bem do entorno, né? Porque o hospital médio porte atende também regiões vizinhas. Então, a gente quer saber quais são os principais serviços oferecidos, não é? Sobre isso. Pronto. Em Demerval Lobão, a gente tem a urgência, né? A gente é setorizado no nosso hospital. A gente tem o serviço de urgência, que funciona 24 horas. No início da minha gestão, a gente contava apenas com um médico. Com 3 meses de gestão, a gente conseguiu trazer um segundo médico. Então, hoje, a gente trabalha com 2 médicos de plantão, 24 horas, que foi um ganho muito importante para a gente. Porque a gente sabe que a sobrecarga de serviço para um profissional único dentro de um hospital que a demanda é grande, não é fácil. Então, a gente conseguiu trazer esse segundo médico, certo? A gente tem um serviço de obstetrícia, que o médico também ajuda a tomar de conta, junto com o enfermeiro obstétrico, que fica de plantão 24 horas. A gente tem um enfermeiro obstetra especialista de plantão. A gente tem as enfermarias, certo? Com leitos pediátricos, com leito cirúrgico, com leitos clínicos. Nós temos o centro cirúrgico e temos o serviço de radiologia no hospital, onde fazemos raio-x 24 horas, certo? Então, a gente tem todos esses serviços, junto com o nosso ambulatório. No nosso ambulatório, a gente tem cardiologia, a gente tem ginecologia, tem ultrassonografia, e tem os cirurgiões que atendem. Trabalhamos hoje com 3 cirurgiões, então tem 3 cirurgiões que atendem e os 3 que fazem as cirurgias. Dentro dessas cirurgias, fazemos grandes cirurgias e também fazemos as pequenas, fazemos um ambulatório de pequenas cirurgias. Então a gente observa ali que, apesar de não ser um hospital muito grande, a gente quase que oferta mais serviços que o hospital suporta. A gente consegue dar um retorno muito bom para Demerval e para as regiões, para as cidades vizinhas. Dentro desse atendimento que é feito, o que você chama de pequena cirurgia e grandes cirurgias? Pronto. As grandes cirurgias são aquelas cirurgias abdominais, como cirurgia de vesícula, cirurgia de apendicite, cirurgias de hérnias. E as pequenas cirurgias são as retiradas de sinais, retiradas de cisto. A gente faz basicamente a diferenciação com aquelas cirurgias que são feitas dentro do centro cirúrgico, que são aquelas cirurgias que precisam ser mais limpas, né? Sim. As grandes cirurgias. E o ambulatório de pequenas cirurgias, a gente consegue fazer mesmo no consultório, né? Que são cirurgias mais simples de ser feita. O paciente chega, faz a cirurgia e logo após ele já consegue ir de alta. O paciente da grande cirurgia, não. Ele se interna no dia, faz a cirurgia e aí a gente faz uma avaliação para saber se ele consegue ir 24 horas depois. A partir de 24 horas é o horário que a gente consegue realmente dar alta para ele. Então tem essa diferenciação.
Entendo. Humanização no atendimento. Fala um pouquinho para a gente como é que é essa acolhida, não é, desses pacientes, tanto para as consultas, vamos chamar assim de pontuais, não é, quanto a daquele paciente que se interna visando uma cirurgia. Pronto. Nádia, quando eu entrei no hospital para ser gestor, a gente contava só com um assistente social e não contava com nenhum psicólogo. Só um assistente social. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já vinha de hospitais que sempre tiveram esse serviço e eu observava o quanto o serviço social e a psicologia dentro de um hospital ajudava na diminuição das problemáticas quanto ao atendimento dos pacientes. Então, quando eu entrei no hospital, a gente solicitou esse serviço de psicologia e mais um assistente social e fomos contemplados. Hoje a gente trabalha com 3 psicólogos no hospital, então todos os dias a gente tem psicólogo lá no nosso hospital e trabalhamos com 2 assistentes sociais. Qual a importância disso? A importância disso é o acolhimento, uma palavra que você acabou de utilizar. Então, todo paciente que chega no nosso hospital, ele é primeiro acolhido. Ah, mas a recepção está lotada. Vai ser acolhido pelo serviço de psicologia, vai ser acolhido pelo serviço de assistência social, até que a pessoa consiga marcar a sua consulta, ou ser internada, ou ser direcionada para o seu leito. Então, com isso, a gente diminuiu aquela problemática daqueles pacientes que chegavam, aguardavam 1 hora, aguardavam meia hora, sem ter nenhuma resposta, às vezes pelo excesso de serviço na recepção, na portaria, que a gente sabe que no SUS, hoje eu atendo 10 pacientes, amanhã eu posso atender 100, porque o SUS ele é um serviço gratuito. Então, a gente não tem como, a gente tenta prever, na maioria das vezes a gente consegue, mas não é sempre que a gente vai conseguir. Tinha dia que a gente ia fazer cirurgia ou consultório que tinha 20 pacientes, tinha dia que tinha 50. Então, a gente tinha muito essa variação de demanda. Então, dentro dessa variação de demanda, a gente tinha os conflitos entre os próprios pacientes, entre o corpo de funcionários e os pacientes, simplesmente por essa falta de um serviço que é tão importante e que também serve para ajudar na diminuição desses conflitos. Então, só com a instalação desses profissionais, o serviço de psicologia e mais um assistente social, a gente conseguiu diminuir mais de 60%. A gente tem uma ouvidoria, a gente tem 2 ouvidorias no hospital hoje, Nádia. Uma do Ministério da Saúde, através da CESAP, que é próprio deles, que não tem controle do hospital, e a gente tem a nossa própria ouvidoria. A gente tem a nossa própria ouvidoria. Então, a gente percebeu que a porcentagem de reclamação em cima só dessa pequena mudança, a gente teve um retorno muito positivo. A taxa de reclamação dos pacientes, a taxa de conflito diminuiu quase que 60%. Olha, é muito importante saber que o hospital tem esse atendimento, esse acolhimento, essa humanização, porque quem procura um hospital, seja qual for o motivo, seja qual for a gravidade da situação, vai numa situação de fragilidade. A pessoa chega fragilizada, não é? A pessoa quer ser bem acolhido, ser bem atendido e contar com um profissional, não é? Que vai cuidar da primeira parte ali, que é a saúde mental, o equilíbrio emocional. Depois vem o atendimento com o serviço social e com certeza vai fazer um levantamento socioeconômico daquela pessoa, não é? Isso é muito importante. E falando nisso, o perfil desses pacientes atendidos, em sua maioria, faixa etária e gênero, pode falar um pouco sobre? Sim, sim. A faixa etária desses pacientes, principalmente os pacientes da cirurgia, a gente tem uma variação ali entre 18 anos e até cerca de 70 anos, a depender do tipo clínico do paciente, se ele tem condição de fazer a cirurgia, obviamente. Por isso que a gente tem hoje o cardiologista no hospital. Ele faz uma espécie de liberação. Ele diz, esse paciente tem uma condição de fazer, está apto a fazer aqui em Demerval-Luban ou não está apto, certo? Então, assim, a faixa etária desse paciente ele tem uma variação muito grande, sendo que uma faixa etária média ali, a maioria dos nossos pacientes ali é em torno de mulheres em torno de 40 anos. Maravilha. Rodrigo, o HJLM, ele é um braço
do SUS, assim como outros hospitais do mesmo porte ou de portes maiores, né? Todos são braços do SUS. Como o HJLM tem contribuído para a melhoria dos indicadores de saúde em Demerval Lobão? Pronto. A primeira melhoria que a gente fez, como eu já tinha adiantado, era a questão das cirurgias. Então, isso destacou muito o Demerval Lobão, colocou o Demerval Lobão à frente, eu acredito, até de algumas outras cidades bem maiores, que é o que eu sempre digo nas reuniões que eu faço. Ó, a gente tem um hospital que ele é um hospital de médio porte, mas proporcionalmente a gente consegue dar um resultado como se fosse um hospital de grande porte. A gente, inclusive, acaba trazendo, às vezes, pacientes de hospitais maiores para dar esse suporte, para diminuir. Inclusive, esse é o momento que a gente vai fazer esses procedimentos. Por quê? Porque a gente está com um serviço, entre aspas, ocioso hoje. Por quê? Porque eu estou com 15 pacientes na minha fila, entre 10 e 15 pacientes na minha fila. Então, eu estou com uma quantidade pouca de pacientes Sim. e preciso fazer essa cirurgia. Então, é o momento que Demerval Lobão, né, com esse destaque, consegue dar um suporte para uma cidade maior. A gente consegue ajudar as cirurgias de outro hospital. Então, esse é um indicador muito importante. Demerval Lobão com a taxa de espera por cirurgia de menos que 30 dias. Tá. Você falou que além da ouvidoria do próprio SUS, vocês têm uma ouvidoria própria. Com certeza essa ouvidoria, ela avalia, não é, o impacto das ações que o hospital desenvolve, não é? Como é que isso acontece? Como é que assim a metodologia dessa avaliação? Porque com certeza toda avaliação ela é feita com foco em melhorar. Né? Sim. Então, como é que é isso? Pronto. A gente funciona através de investigação de ocorridos, certo? A gente recebe a reclamação ou recebe a notificação e dentro dessa notificação a gente faz uma investigação acerca do ocorrido. E assim, a gente tem os dois tipos de ouvidoria, mas a nossa ouvidoria ela é feita em relatório. E esse relatório também é direcionado para a CESAP, porque eu acredito assim, Nádia, que o problema ele deve ser mostrado e resolvido. Um problema ele não deve ser escondido. Se o problema ocorre e ele tem uma dupla ocorrência, uma tripla ocorrência, ele deve ser mostrado, ele deve ser resolvido e ele deve ser informado. Então, o que foi que a gente instaurou no hospital a partir da minha gestão? O informe de ocorrências para a CESAP. Não é porque a ouvidoria é necessariamente nossa, é uma coisa do hospital, que a gente não passa informação. Pelo contrário, a gente passa informação para eles e com eles, nessas reuniões, a gente consegue decidir o que a gente vai fazer a partir daquela ocorrência. Que maravilha. Com relação aos mutirões da cirurgia, não é? A gente, passando em frente ao hospital um tempo atrás, eu não consigo precisar quantos meses, a gente viu uma fila imensa, não é? De carros de grande porte, de ônibus, de veículos menores, não é? Para um mutirão de cirurgia de catarata, é isso? É isso. Pois é. Pronto. A gente teve diversos mutirões de cirurgias no geral, Sim. Mas eu vou falar mais especificamente porque o mutirão de catarata foi uma coisa muito boa para Demerval Lobão, foi um sucesso muito grande para Demerval Lobão e para as cidades que vieram também para cá. Quando a gente iniciou a projeção do mutirão de catarata, o que acontece? A gente projetou cerca de 350 a 400 cirurgias. O que já era muito. Nossa. O que já era muita cirurgia. E aí o que é que eu posso dizer? Que no final da projeção do nosso projeto, o que foi que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu fazer mais de 700 cirurgias de catarata. Ou seja, dobrou. A gente dobrou essa quantidade. Então, assim, foi um sucesso muito grande. E mais uma vez, por que eu gosto de comentar a respeito dessa questão de tamanho do hospital? Porque quando você consegue se programar, você consegue criar uma metodologia em cima de um trabalho, de algo que você quer fazer, e você tenta fazer o mais bem feito possível, a gente consegue dar um retorno muito bom para a população e para o paciente que vem. Porque, mais uma vez, o paciente ele não sai de casa se ele não tiver realmente uma necessidade. Então, a gente conseguiu beneficiar
mais de 500 pessoas, porque foram 700 cirurgias, mas foi assim, a gente conta como um olho e conta como um segundo olho, porque são cirurgias, a gente conta como cirurgias diferentes. Sim. Então, mais de 400 pacientes foram beneficiados, né, com essas cirurgias. Então, foi um mutirão de muito sucesso. A gente planejou uma coisa, quando a gente foi fazer, foi uma melhor do que a gente tinha imaginado. Né? A gente foi uma organização assim, sensacional. Agradecer à administração que conseguiu organizar junto comigo. No tempo já estava minha diretora Luzimar Nunes, que me ajudou muito a organizar esse mutirão. E agradecer também à secretaria. Como é que é isso? Como é que é esse planejamento? Né? Porque você tinha 350 programado e, de repente, dobra isso, né? Considerando os recursos que o hospital tem, o hospital de médio porte, que você já me descreveu, não é, a parte física do hospital, sim, o que o hospital tem. Então, considerando essa estrutura de hoje, como é que vocês se programaram nesse momento, não é, para acolher toda essa demanda dobrada? Pronto. A gente ia fazer esse mutirão em 2 dias, né? A gente ia diminuir o ambulatório, se posicionou para fazer esse mutirão em 2 dias inicialmente, mas conseguimos observar que a gente tinha mais 2 dias livres para conseguir fazer esse mutirão. Então solicitamos para a CESAP mais recursos para que a gente pudesse fazer mais cirurgias nesses 2 dias seguintes. A CESAP fez as liberações, né? A gente falou com os oftalmologistas, tivemos diversas reuniões, tanto com a CESAP quanto com o grupo que faz as cirurgias, né? Sim. O grupo de oftalmologistas, os enfermeiros, os optometristas. Então, a gente arquitetou para que a gente conseguisse fazer todas essas cirurgias em 4 dias, porque inicialmente foram liberadas só 2. A gente comentou, a gente tem essa demanda, por que a gente não tenta fazer logo isso? Porque o custo já vai ter. Sim. Então, o custo para eu fazer mais 2, e eu sempre bato nessa tecla de custo. Eu não queria duplicar o custo, não. Mas eu sabia que se eu colocasse mais 2 dias, eu ia ter ali cerca de 20% a 30% de custo a mais. Porque o equipamento já ia estar lá, o deslocamento de toda a equipe já ia estar lá. Então, proporcionalmente, eu ia gastar menos para mais 2 dias de cirurgias. Então, apresentamos esse projeto para a CESAP, justificamos o pouco aumento do valor, ou com a proporcionalidade baixa, com o menor gasto, e aí foi liberado. E aí conseguimos projetar para que fizéssemos 4 dias de mutirão. Entendo. Você falou que existe uma conversa, um bom diálogo com hospitais da região, né, cidades vizinhas, e que vocês conseguem, não é, atender às demandas desses hospitais. Como é que é isso? Como é que é esse trâmite, essa conversa, esse diálogo? Como é que é isso? Pronto. Hoje, em Demerval Lobão, a gente atende, obviamente, o nosso município. Sim. A gente atende o município de Nazária, atende Monsenhor Gil, Agricolândia, atende Lagoa, Barro Duro, Passagem Franca. E tem mais municípios querendo entrar para que a gente possa atender também. Então, dentro desses atendimentos, a gente, como eu já falei inicialmente, a gente oferta esse quantitativo de atendimentos para a CESAP, e a CESAP, através do sistema, disponibiliza os atendimentos para esse município. Quando eu iniciei a gestão, o hospital ele era praticamente todo manual. Tínhamos computadores, fazia algumas prescrições em Word, mas não tinha um sistema de informação em que ficasse salva a vida desses pacientes. Era tudo à mão, não tinha nada sistematizado. Então, mais um desafio vencido. Exatamente, mais um desafio. Então, com cerca de 4 meses de gestão, a gente conseguiu trazer um sistema para o hospital. Então, hoje o hospital é todo sistematizado. Você entra lá, você vai na recepção, faz a ficha, depois vai para a classificação de risco, que também não tinha, a gente conseguiu colocar um enfermeiro na classificação de risco, depois você volta para a recepção e aguarda a chamada na televisão que tem na nossa recepção. Aí depois você vai para o consultório médico. Então, a gente tem esse sistema de atendimentos e a gente tem o sistema Regula Piauí, que já existia, só que as consultas de ambulatório não era através dele. E a secretaria hoje colocou todos esses atendimentos. Então,
todas essas vagas elas são controladas diretamente pelas secretarias. E como é que são divididas essas vagas? Essas vagas elas são divididas proporcionalmente à quantidade de habitantes que tem na cidade, que são divididas juntamente em grupo, a gente com os secretários e a CESAP, através de reuniões intergestoras, né? Todo mundo se junta para falar, olha, a gente tem tantas vagas e aí essas vagas vão ser disponibilizadas para vocês. Como a gente vai dividir? A gente vai dividir da seguinte forma: Demerval Lobão, dentro dessas todas as cidades, se Demerval Lobão tem 30% do total de habitantes da nossa macro-região, então Demerval Lobão fica com 30% dos atendimentos, certo? Mas dentro disso, o que é que acontece? Às vezes, quando o município não consegue utilizar essas vagas, às vezes fica algo ocioso, que vem acontecendo constantemente, um outro município, essa vaga ela fica disponibilizada para outro município. Fica no banco. Fica no banco, exatamente para a gente não perder esse quantitativo de atendimento. Porque no SUS a gente tem que utilizar tudo que é atendimento, a gente tem que ser utilizado, tá bom? Tá. Ainda dentro desse contexto de números, de atendimentos, né, vejo que você trouxe o seu relatório e já que nós estamos falando de estatística, fique à vontade para você detalhar as estatísticas do HJLM. Fique à vontade. Pronto. As estatísticas do HJLM, em comparação aos demais anos, 2023 e 2024 a gente teve uma elevação quase que 100% em todos os setores do hospital. Quando a gente vai para as cirurgias, como já tinha adiantado, a gente fez cerca de 700 cirurgias no ano de 2023 e cerca de 700 cirurgias no ano de 2024. Então, a gente contabiliza em 2 anos mais de 1.400 cirurgias. Que maravilha! Quando a gente vai ali para o mutirão de catarata, a gente fez mais de 700 cirurgias. Quando a gente contabiliza ali os 2 olhos do paciente. Quando a gente vai para nossos atendimentos ambulatoriais, nos atendimentos de cardiologia, em cerca de 2 anos, a gente atendeu cerca de 1.100 pacientes. Então, Cardiologia. Em cardiologia. A gente disponibilizou todas essas consultas, cerca de 1.100 consultas para os nossos pacientes da nossa região. Quando a gente vai para a cirurgia geral, foram mais de 2.500 consultas com cirurgião geral. Eu atendo com 3 cirurgiões há cerca de 2 anos. Então, imagina o nosso hospital daquele poste, um poste que é mediano, atender mais de 2.500 pacientes em 2 anos, certo? E assim, todo protocolo, todo procedimento que eu vejo, eu gosto de otimizar. Tudo que eu vejo, eu acho que pode ser melhorado. Eu sempre tenho um olhar positivo com as coisas. Não há nada que não possa melhorar. Não há nada que não possa melhorar. Inclusive, até na minha própria gestão. Eu acredito que quando você passa muito tempo naquele local, você se acomoda. E eu sempre, quando faço reuniões com a minha equipe, eu pergunto: o que é que pode melhorar nisso? O que é que pode melhorar naquilo? O que é que a gente pode fazer de diferente nisso aqui? Isso aqui já está igual há muito tempo. O que é que a gente pode fazer diferente aqui? A gente pode otimizar algum processo de trabalho aqui? O paciente está satisfeito com o que a gente está fazendo aqui ou a gente pode fazer alguma coisa de diferente? Sempre pode melhorar, Sempre pode melhorar. Rodrigo, com relação a ser gestor, a função de ser gestor não é fácil, né? A gente gerencia pessoas, a gente gerencia processos, muitas vezes as coisas escapam da alçada da nossa gestão, né? Enfim, não é fácil. Quando a gente tem que tomar uma decisão difícil, não é? Qual é o critério que você utiliza quando é necessário tomar uma decisão difícil, né? Como é que você prioriza recursos ou define estratégias quando tem uma situação crítica que exige de você uma tomada de decisão difícil? Pronto. Nádia, isso acontece quase que corriqueiramente em hospital. Hospital, eu acredito, principalmente que de urgência, é o único órgão que não fecha nunca. Um hospital ele nunca está fechado. Você vai olhar qualquer órgão, todos os órgãos eles vão estar fechados em algum momento. Mas hospital de urgência não fecha. Então, constantemente, a gente tem que tomar decisão difícil. O que eu sempre tento utilizar é a racionalidade, mas sem deixar a parte humana de lado, mas sabendo que a racionalidade, felizmente, é o que vai me levar
ao direcionamento, é o que vai me levar à resolução de problema, porque enquanto gestor eu não posso ser só coração, mas também não posso deixar de ter o coração. Então eu uso a racionalidade, eu tento resolver o problema da melhor forma possível. Do ponto de vista técnico e do ponto de vista humano. E do ponto de vista humano, sabendo que a racionalidade ela nunca pode estar de lado. Mesmo a gente tendo esse sentimentalismo, sabendo que aquele paciente às vezes nos procura por um problema, às vezes até muito grande, então a gente acaba tendo que resolver da melhor forma possível. Mas a racionalidade, eu acredito que é o que a gente sempre acaba utilizando mais. Para oferecer um serviço de qualidade, né, que você tanto preza, né, desde o nosso início aqui do nosso bate-papo, nós estamos, o fio condutor dessa conversa é atendimento de qualidade, né, você bate sempre nessa tecla. Então, assim, para se ter atendimento de qualidade, é necessário que se tenha formação, né, capacitação da equipe. Como é que é isso, né, dentro da equipe, os médicos, os enfermeiros, os outros profissionais, como é que essa parte educativa da coisa, de formação continuada, de capacitação, fala sobre isso. Pronto, a CESAP, no último ano, eles programaram uma espécie de educação continuada para todos os profissionais da área da saúde, onde esses cursos eles são feitos de formas periódicas e dentro desses cursos está cursos de atendimento aos pacientes, cursos que são relacionados diretamente à medicina, à fisioterapia, à enfermagem. Então, eles estão treinando e reeducando aqueles funcionários, né? Então, dentro disso, a gente tem os cursos que são direcionados para médicos, cursos que são direcionados para fisioterapia, cursos que são direcionados para enfermagem. Então, dentro disso, a gente faz uma reciclagem desses funcionários. Por quê? A gente entende que no serviço público a gente tem aquele profissional que entrou há 1 ano, mas a gente tem aquele que entrou há 20 anos, a gente tem aquele que entrou há 30 anos e que está acostumado a sempre trabalhar daquele jeito e que ele precisa de uma reciclagem. Então, uma grande diferença assim, também dessa gestão de agora é essa reciclagem desses pacientes. E tudo financiado pela CESAP. Tudo, não tem nenhum custo, esses cursos eles são rotativos, tem durante todo o ano, tem em todos os hospitais, por exemplo, em Demerval Lobão a gente passou 3 meses tendo esses cursos de reciclagem. Eram cursos de ressuscitação cardiopulmonar, ressuscitação de neonatologia, então são vários cursos. E dentro desses cursos a gente também tem os cursos de atendimento, cursos de humanização, cursos de relações humanas, que também são disponibilizados pela CESAP. Fora esses cursos, a gente tem os nossos treinamentos próprios do hospital, que a gente também não deixa de fazer. Sim. Todas as minhas coordenações me apresentam planos e projetos de aulas, né, e treinamentos durante todo o ano e eles têm que executar para todas as suas equipes. E após ser treinados, a gente coloca metas e eles têm que bater essas metas. Caso não bata, a gente chama para conversar, chama para... faltou? O que foi que faltou? Foi um treinamento que... Por que não foi efetivo? Então, a gente treina, a gente impõe metas e a gente estuda essas metas para saber esses resultados, para saber se a gente obteve. E vendo como gestor nesse último ano, vendo como gestor nesses últimos 2 anos, eu observo que a gente teve uma melhora, tanto com os treinamentos da CESAP, quanto com os nossos treinamentos. Tanto no que se diz respeito ao condicionamento de tratamento dos funcionários com os pacientes, quanto na parte técnico-científica. Eu estou observando que esses funcionários estão conseguindo me dar um retorno muito positivo. E aí, quando não dá, são casos pontuais e que a gente consegue abordar no intuito de melhorar. Quando você falou em técnico-científico, né, nos remete aqui essa questão da tecnologia que você falou um pouquinho sobre o sistema, não é? Que capta todas as informações. Então, assim, como é que o HJLM tem utilizado essa tecnologia, não é? As ferramentas tecnológicas inovadoras que você dispõe hoje para melhorar a eficiência dos serviços? Pronto. Além disso, né? Sim, todo esse sistema de informação, para que ele serve? Ele serve para a gente ter um prontuário seguro,
Hoje, no nosso sistema, quando o paciente chega para ser consultado, a gente tem lá todo o histórico dele. Então, no nosso prontuário tem se o paciente, quantas vezes ele vem na urgência, quantas vezes ele tomou o medicamento, e tudo muito próximo, para ter uma visualização rápida, para a gente entender por que aquele paciente está ali, por que ele está entrando várias vezes, por que aquele problema dele não foi resolvido em uma primeira vez ou até em uma segunda. Perfeitamente. A gente tem um local onde a gente consegue ver também se ele veio pelo ambulatório, se ele fez uma cirurgia. Então a gente consegue ver todo o histórico. E uma coisa melhor ainda, a gente consegue ter todos os indicadores. Se o médico atendeu devagar, se ele atendeu rápido, quantos pacientes ele atendeu, se teve uma efetividade, se aquele paciente retornou quantas vezes, por que aquele paciente retornou. Então a gente consegue, é um sistema é um sistema de gestor que a gente consegue monitorar todos esses indicadores. Inclusive, a gente tem acesso do computador e a gente também tem acesso pelo celular. Às vezes, alguém manda alguma mensagem perguntando, aconteceu alguma coisa com o paciente. Em 5 minutos eu consigo ver no celular o que foi que aconteceu, às vezes para dar algum retorno para a CESAP, algum retorno para algum administrador junto comigo que precisa ter alguma informação de algum paciente. Então, todo o histórico do paciente a gente consegue ter nesse sistema de informação. E durante todos esses anos, se você me perguntar do primeiro dia que o sistema começou a funcionar, perguntar assim, Rodrigo, eu quero saber de tal paciente em tal dia. A gente consegue dar um retorno, porque esse sistema de informação... Que puxa toda a vida anterior. Exatamente, não se perde. O que é que a gente observa? A gente consegue tratar o paciente melhor. A gente entende que... Porque tem um quadro evolutivo diante de vocês. Tem um quadro evolutivo, exatamente. Tá. A gente entende ali que aquele paciente que veio 5 vezes com uma dor de cabeça, que às vezes a gente pensava que era só uma dor de cabeça. Só uma mera dor de cabeça, não pode não ser. Né? Poderia não ser. Então, isso faz com que a gente consiga tomar decisões melhores. Né? Então, foi um feito. Eu não conseguia trabalhar mais na mão. Eu acho assim que tecnologia ela tem que ser utilizada da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Da melhor forma possível. E o beneficiado é o paciente. Não é necessariamente o médico, não é o enfermeiro, não é a recepção. É a tomada de decisão que a gente vai ter quando a gente atende esse paciente. Rodrigo, ainda falando aqui de formação, capacitação da equipe, me chamou a atenção essa ressuscitação neonatal e a ressuscitação como um todo. Fala um pouquinho, é muito confortante saber que tem uma equipe treinada, não é, para fazer ressuscitação, sobretudo neonatal, né? Gostaria que você me falasse sobre esse processo. Pronto, durante todo o curso, de medicina, a gente vem aprendendo sobre reanimação cardiopulmonar. Mas quando a gente se forma, tem cursos de aperfeiçoamento, inclusive são cursos até caros, mas que quando eles vão entrar no hospital, a gente exige. Então, em nenhuma outra gestão tinha sido disponibilizado esses cursos de forma gratuita. E aí a CESAP vem com essa proposta de disponibilizar não só esses cursos, curso de intubação, curso de acesso central. Então, assim, todos os cursos das principais urgências encontradas no hospital, a CESAP disponibiliza hoje. Então, para trabalhar nos hospitais hoje do Estado, é quase que obrigatório. Ainda não é, mas é quase que. Por quê? Porque a Secretaria disponibilizou em todos os hospitais. Então, não posso ir na segunda-feira, mas quarta-feira ele também colocou um professor disponível para fazer treinamento. Não pôde ir na quarta? Tinha na sexta. Então, quase que eles não deixaram abertura para esses médicos, esses enfermeiros, esses fisioterapeutas, esses técnicos não treinarem. E, além do mais, esses cursos são práticos, certo? Mas existe uma plataforma hoje de cursos à distância que é para complementar. Então, a gente tem uma vasta parte teórica e também essa parte prática. E esses cursos, eles não são só uma vez. Todos os semestres, ao longo do ano, contínuo. A gente é contínuo. Então, porque assim, o que é que a medicina pede para a gente? Que a gente repita esses cursos de 2 em 2 anos. Porque são aperfeiçoamentos. Claro. Com o passar do tempo, a gente tem que fazer essa reciclagem. Então, a secretaria ele vem fornecendo esses cursos ao longo do ano. Então, eu fiz um curso ali em janeiro, se tiver em novembro novamente, eu posso fazer novamente. E isso é a realidade do médico.
Dificilmente você faz um plantão de 24 horas e não chega um paciente infartando, não chega um paciente com AVC, chega um paciente para ser entubado. Então, é algo que a gente utiliza. É um curso que tem uma extrema utilidade. Eu costumo até dizer que às vezes você faz um curso na segunda-feira, vai dar um plantão na terça, você já utiliza tudo que você fez ali na segunda-feira. Então, o impacto que esses cursos, que esses aperfeiçoamentos trazem para a vida do paciente, eu não digo nem para a vida do profissional, não, eu digo para a vida do paciente. Quando o paciente chega, o profissional está treinado. Rodrigo, você me descreveu aqui os processos de educação continuada, né? Que o hospital oferece, que a CESAP oferece, todo esse cuidado, não é, em capacitar continuamente a equipe para que a equipe possa oferecer um serviço de qualidade. Mas a gente sabe que o profissional que saiu de uma formação há pouco tempo, ele aplica, não é? E tem aquele profissional que já está ali há 20 anos, que se acostumou a trabalhar daquele jeito, não é? E às vezes existem as resistências ao novo, né? Em abraçar aquele procedimento, em comparecer àquela aula. Como é que trabalhar essa questão dessas resistências dos profissionais, com todo respeito, não é, aos profissionais mais antigos, que às vezes têm aquela resistência, não é, em se atualizar. Isso se insere no contexto de gestão de pessoas, né, que é complicado, gerenciar pessoas, né, é cada cabeça uma sentença, né? Como é que é isso? Como é que você lida com isso? Pronto. Nádia, uma das minhas maiores dificuldades, a gente trabalha com pessoas, então uma das minhas maiores dificuldades foi a gestão de pessoas propriamente dita. Outro desafio. Outro grande desafio. Então, a gente trabalha com pessoas que entraram ao mês no hospital e com pessoas que estão há 30, 40 anos. Então, geralmente essas pessoas que já estão há muito tempo, são essas que a gente realmente vai ter mais dificuldade em gerenciar. Por quê? Porque são pessoas mais experientes, porque tempo de trabalho é experiência. Claro. Isso a gente não pode negar. Claro. Mas são pessoas que são que colocam mais dificuldade aos treinamentos, realmente como você comentou. Então, como é que a gente, quais os mecanismos que a gente cria para tentar trazer essas pessoas? Porque assim, a saúde ela vem mudando. A saúde vem mudando, a medicina vem mudando, os procedimentos vêm mudando. Então, como eu disse anteriormente, essas pessoas que trabalham há mais tempo, que são as que mais têm experiência, é a que a gente tem mais dificuldade em trazer para esses treinamentos. Mas com muita conversa, com muita paciência, a gente consegue integrar essas pessoas que têm um tempo de trabalho maior para que elas consigam fazer esse treinamento. A gente explica, a gente mostra que os procedimentos e os protocolos, a forma de trabalhar, ela modificou. E que esse profissional, ele precisa acompanhar essa nova medicina, essa nova enfermagem, as mudanças, para que o paciente seja beneficiado. Eu sempre questiono os meus profissionais se eles trabalham para eles ou eles trabalham em benefício do paciente. Porque a gente nunca trabalha só para a gente trabalha em prol de alguma coisa. Então, nessa conversa, na maioria das vezes, quase que 100%, a gente consegue trazer esses funcionários para fazer esse treinamento. Rodrigo, eu recebi aqui no primeiro episódio o enfermeiro Josenildo Alves, né? Ele que é coordenador da saúde municipal, e a gente tratou desse tema também. Onde eu disse para ele o seguinte, que tem um meme na internet muito conhecido, não é? Que é a pessoa, quando está estudando, a pessoa da área da saúde, quando está estudando, posta assim, enfermagem com amor. Né? Quando, na verdade, aliás, enfermagem por amor. Mas quando, na verdade, né, e aí o enfermeiro Josenildo Alves foi muito feliz quando ele explicou, enfermagem com amor, mas principalmente por amor, por a noção de que é cuidar de pessoas, porque se você vai para a área da saúde e você não tem aquele cuidado, não gosta de gente, de cuidar de gente, realmente ali não é o seu lugar, né? Como é que você
avalia essa questão? Porque existem profissionais assim, quando está lá no curso, é aquela coisa, aquela empolgação, enfermagem por amor e não sei o quê. Aí quando chega no chão do hospital, no dia a dia do batente, na realidade nua e crua do SUS, por esse Brasilzão, aí não trabalha para si, né? Trabalha pelo salário, não trabalha para o paciente. Aí vai embora toda aquela... Parece que esqueceu lá atrás os ensinamentos que recebeu sobre humanizar, sobre acolher. Porque o paciente, ele chega no hospital fragilizado. Ele não vai no hospital porque ele acha o hospital bonito, o hospital um local bacana. Ele vai porque precisa, não é? Queria que você comentasse sobre essa questão do enfermagem com amor e por amor. Bom, eu queria dizer que isso não é só na enfermagem, né? Em todas as áreas da saúde a gente consegue observar isso aí. E eu sempre costumo dizer o seguinte, Nádia, que nós somos os profissionais que somos, mas temos uma personalidade por trás. Sim. E o profissional que a gente diz muito sobre a pessoa que a gente é. Claro. A gente, apesar de ter uma vida pessoal e uma vida profissional, a gente não consegue desvincular totalmente essas personalidades. Ou seja, o Rodrigo é médico lá no seu momento de lazer. Surgiu uma necessidade ali, o Rodrigo deixa de ser o cidadão Rodrigo que está ali no seu momento de lazer para socorrer aquela vida caso precise. É por aí? Exatamente. E o outro lado disso é, se eu não sou uma boa pessoa naquele momento de trabalho, provavelmente eu não vou ser uma boa pessoa no meu momento de lazer. Porque a gente não consegue desvincular essas duas partes. É isso que eu geralmente digo para os meus funcionários. Por que isso aconteceu? Por que essa problemática aconteceu? Às vezes a gente vai entender o que acontece também na vida da pessoa, porque a gente, enquanto gestor, a gente cuida do funcionário dentro da empresa, do hospital, Sim. Mas às vezes a gente perpassa para o pessoal, porque a gente tem que entender o que é que está acontecendo naquele profissional que pode ter vindo de um problema pessoal. Então, esse profissional que não trata o seu paciente com amor, esse profissional que não trata a sua formação com amor, é isso que eu digo. O profissional que trata o paciente mal, ele não trata a sua profissão com amor. Ele não se trata com amor. Porque vai refletir na vida profissional dele. O tratamento que você dá é um reflexo de você. O mal que você faz para uma pessoa é um reflexo de você. Então é sempre isso que eu digo. O mal não está necessariamente, talvez, na profissão, mas sim na personalidade, sim na forma que aquela pessoa se desenvolveu durante toda a vida, que é muito difícil a gente mudar. Eu sempre digo isso. Tem aquele profissional, aquele enfermeiro, aquele médico que às vezes é um pouco mais ríspido. Às vezes a ciência dele é muito boa, mas quando você vai tirar para uma conversa, quando você vai para o atendimento propriamente dito, não conversa, não dá um bom dia, não dá um sorriso, no olho do paciente. Não olha no olho do paciente, não conversa. Eu tenho vários pacientes nos meus consultórios, que também atendo, em vários outros locais, que eu vou atender o paciente, às vezes o paciente vai com dor de cabeça, me diz que estava com dor de cabeça, eu converso ali 10 minutos com o paciente. Na hora eu vou passar o medicamento, não, doutor, passou a dor de cabeça. Então, isso é a maioria dos pacientes. Quando você vai para uma classificação de risco, a cada 100 pacientes, cerca de 70% são fichas azuis, que não tinham nenhuma urgência, cerca ali de 20% são verdes, 30%, quase 30% são verdes, e cerca de 1 a 5% são amarelo ou vermelho. Então, por aí você tira. Que às vezes esse paciente ele não tem uma extrema urgência física, mas ele pode ter uma extrema urgência psicológica, pode ter uma demanda mental muito importante. E se aquele funcionário ele não consegue dar um retorno sentimental, se ele não consegue dar um retorno psicológico, mental, de conversa, de apoio para o paciente fragilizado, infelizmente aquele paciente não vai ser bem atendido. E eu não posso colocar a culpa na enfermagem, na medicina, na fisioterapia. Mas, claro, quando você vai para a mídia, para o público,
é o enfermeiro que é ruim, é o médico que é ruim, essa medicina não funciona, essa enfermagem não funciona. Por quê? Porque a gente representa. Eu represento a medicina enquanto médico. Então, se eu fizer alguma coisa, a medicina que vai pegar o nome. Sim. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade. Eu sempre digo para os meus funcionários, para os médicos, enfermeiros, vocês têm uma responsabilidade com a profissão de vocês. O hospital aqui, vocês não vão trabalhar só aqui. Vocês vão sair daqui, vocês vão para outro, vocês vão para outro. Então, E a referência vai junto. E a referência vai junto. O bom de Teresina e aqui do Piauí é porque, assim, todo mundo se conhece. Isso. Você trabalha aqui, você vai para outro hospital, conhece. Vai para outro, todo mundo se conhece. Então, geralmente, quando você sabe de um histórico de um paciente, de um funcionário aqui, você sabe que lá no outro ele é de um jeito. Entendeu? Claro. Então, nessa perspectiva, a gente tem que ter uma responsabilidade com a nossa profissão e com quem a gente é. Se eu não tenho uma responsabilidade com quem eu sou, eu também não vou ter uma responsabilidade com a profissão que eu tenho. Então, eu disse lá que era amor, mas eu não tive um amor comigo no pessoal. Como eu vou ter com a minha profissão? A gente traz para a nossa profissão o que a gente é. Perfeito. Internamente. Perfeitamente. Rodrigo, ainda sobre inovações, né? Dentro do hospital, a gente falou há pouco sobre formação continuada, falou sobre a parte física, não é? Quais são as principais inovações ainda não implementadas que você gostaria de implementar no hospital? O que ainda está faltando para ficar top, para ficar aquele hospital que o Rodrigo, como usuário do SUS, buscaria atendimento? Pronto. A gente tem vários projetos ainda que a gente quer implementar no hospital. Nesses últimos meses a gente implementou a sala de saúde digital também, né? A gente tem uma sala hoje só de saúde digital no nosso hospital. A gente trouxe um novo eletrocardiograma e esses eletrocardiogramas eles vêm com laudo em menos de 24 horas, certo? Mas a gente tem diversos outros projetos. Quais são esses projetos? A gente quer colocar o serviço de ortopedia com cirurgias, que a gente já está fazendo todos os relatórios, fazendo todas as solicitações e já tivemos até alguns pontos positivos ali, umas primeiras conversas, que a gente, nada confirmado ainda, mas que a gente já teve umas primeiras conversas e que foram benéficas. Por quê? Porque temos uma certa demanda e já enviamos essa demanda para a CESAP. E aí eles já deram um retorno, vão fazer avaliação, vão fazer vistorias. Hoje na CESAP funciona assim. Se eu solicito algum tipo de serviço para eles, eles verificam os relatórios que a gente faz, mas fazem vistorias. Estudo de demanda. Estudo de demanda. E a vistoria em campo. Ou seja, eles deslocam um grupo da própria secretaria para que venha no hospital. Então a gente tem nossas reuniões lá, mas também temos nossas vistorias que temos dentro do nosso hospital para ver uma real demanda, para ver se realmente tem essa necessidade. Então, queremos trazer, né, esse serviço de ortopedia, as consultas clínicas da ortopedia e as cirurgias. Queremos aumentar o nosso rol de cirurgias gerais. Né? A gente, não sei se eu informei no início, mas a gente não tinha, todas as cirurgias que a gente fazia eram abertas antes da nossa gestão. Hoje a gente trouxe uma torre de videolaparoscopia e a gente só faz cirurgias por vídeo, né? Qual a diferença? Uma cirurgia por vídeo, a recuperação é mais rápida. Menos invasiva. Menos invasiva, a taxa de complicação é menor. Eu consigo dar uma alta que eu ia dar em 3, 4, 5 dias, eu consigo dar uma alta em 24 horas. Eu até costumo dizer que uma cirurgia que a gente consegue fazer no hospital particular, até porque trabalho em hospitais particulares também, é a mesma que a gente faz em Demerval Lobão, né? O cirurgião é o mesmo, que é o que trabalha no particular, o equipamento é o mesmo, né? Então, é um benefício muito grande para a população de Demerval Lobão e da região. Bom saber. Rodrigo, falando agora do Rodrigo, do lado humano do Rodrigo, não é? Do equilíbrio, de autocuidado, como é que você concilia essa vida profissional? Porque você já me relatou que o corre não é pequeno, atende em outras cidades como médico também, não é? E a gente sabe o quão demandante é a vida do médico. Como é que você concilia a tua vida pessoal, familiar, com todo esse corre de gerir e de ser médico em algumas cidades? Pronto. Nádia, hoje eu trabalho como médico em uma cidade
né, na Lagoinha, também faço atendimentos lá, minha família é de lá, né, então foi um local que eu cresci, minha avó mora na Estaca Zero, não sei se vocês sabem onde é ali, que é muito próximo daqui. Sim, sei. Minha avó mora na Estaca Zero, então assim, hoje eu faço atendimentos lá com pessoas que eu vi crescer. Então você imagina, eu saí lá do interior, eu sempre morei em Teresina, mas sempre fiquei de férias lá na casa da minha avó, em contato com o pessoal, sempre vi aquele pessoal crescer. Ou seja, é uma manutenção de vínculos afetivos ainda de infância. Sim. Então, com muito amor, eu volto para aquela cidade para fazer atendimento para essas pessoas. Eu fico em uma casa que eu tenho lá, faço atendimentos no posto de saúde que tenho lá, e quando eu chego em casa, os pacientes estão tudo lá na porta da minha casa para eu atender também. E as portas da minha casa sempre estão abertas para esse paciente. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu sempre tento tratar as pessoas da melhor forma possível. Não só como médico, mas como pessoa. Né? Porque antes de ser médico, eu sou uma pessoa. Antes de ser médico, eu já conhecia essas pessoas. Então, esse mesmo tratamento que eu tento dar para essas pessoas que eu conheço, eu tento dar para as pessoas que eu não conheço. Para além do juramento de Hipócrates, lá no momento da formatura. Sim, exatamente. Então, essas pessoas que eu não conheço, elas são o amor da vida de alguém, elas são parentes de alguém. Elas têm uma história, né? Elas têm uma história por trás. Então, eu devo isso. Eu devo a minha formação à minha mãe, eu devo a minha formação a Deus. Então, eu tenho que dar esse retorno. E esse retorno social que eu dou, não só como médico, mas como um bom tratamento para as pessoas. Como eu te digo, às vezes a pessoa vai lá para dizer que está com dor de cabeça, com dor de barriga, com dor no ombro, e às vezes ela não está. Ela está com um problema psicológico, ela está com um problema em casa, ela está precisando de uma conversa. De uma escutativa. De uma escutativa. Pronto, essa é a palavra. O profissional que não para escutar o seu paciente, ele não fez nada. E o que a gente observa hoje, em todas as áreas, não só médico, não só enfermeiro, é isso. O paciente entra... Ele baixa a cabeça aqui, escreve, exatamente, não olha. Exatamente. Né? O paciente se resume a algumas frases ali, a uma prescrição médica e acabou. Exatamente. Então, o que eu tento sempre fazer é esse oposto. Pelo contrário, eu gosto de olhar no olho do paciente, eu gosto de pegar na mão do paciente, eu gosto de abraçar o paciente. Eu tenho vários pacientes lá... Perguntar como foi seu dia. Perguntar como foi seu dia. Um dia desse, uma paciente falou para mim, doutor... a minha televisão queimou de novo. Eu falei, não acredito, queimou de novo. Ela foi lá só me dizer que a televisão dela tinha queimado. Ela marcou uma consulta para dizer que a televisão dela tinha queimado. Então, assim, eu tenho esse relacionamento direto com as pessoas. Eu recebo muita mensagem na rede social desses pacientes. Doutor, como é que o senhor está? Não para consulta, mas só para perguntar como eu estou. Eu respondo, pergunto como é que a pessoa está também. Então, às vezes aquilo ali, a pessoa ela precisava só de um momento de atenção. Às vezes uma atenção que ela não teve em casa, uma atenção que ela não teve na rua. E a gente sabe que o paciente do SUS, às vezes até esse que paga também, mas o paciente do SUS, ele tem uma condição socioeconômica muito baixa, né? Às vezes... Reflexo da desigualdade social. Reflexo da desigualdade social. Né? Eu sei que eu sozinho não vou conseguir regularizar essa problemática social, mas o mínimo que eu posso fazer é dar um sorriso, é dar um abraço. Humanizar. Ser humano. Ser humano. É ser humano. Apenas isso. E assim, a minha vida sempre foi desse jeito. Eu sempre fui de ter muitos amigos, eu sempre fui de muitas conversas, eu sempre fui de tratar as pessoas bem. Dificilmente eu tratar alguém mal. Se você pegar meu histórico lá no hospital e dizer assim, o Rodrigo brigou comigo. Não. Eu tento fazer essa parte educativa de outras formas, até porque tem como. Claro. Dificilmente eu trato alguém mal. Não gosto dessa parte assim de maltratamento. Nem com essa questão de gestor, nem com essa questão de pessoa, lado humano, e nem como médico. Então, por isso que eu sempre digo, a gente enquanto profissional, o que a gente é na nossa vida pessoal. Dificilmente você vai ter uma pessoa simpática, sendo não simpática enquanto profissional, e vice-versa. Porque a sua personalidade você não desvincula nunca. Você consegue ali modificar ali durante um tempo, mas não é uma coisa que você vai
perdurar por muito tempo. Você leva quem você é em todos os locais. Aquilo aparece, não adianta que aquilo apareça em algum momento ou outro aquilo aparece. Rodrigo, quais são os teus hobbies, as atividades que te ajudam, não é, a relaxar, a recarregar as energias, né, dessa rotina estressante que o médico tem? Pronto, o que eu mais gosto de fazer é viajar. Né? Opa! Já durante a faculdade eu Coisa boa. durante a faculdade eu fiz um intercâmbio de letras, né, letras em inglês, que eu fui para Londres e fiquei numa escola da Oxford, e aí passei cerca de 40 dias lá, certo? Não, eu acho que não falei no começo, mas eu também sou formado em letras em inglês pela UESP, fiz simultaneamente com medicina, no corre. Então, é meu colega professor. Aí, pronto. Olha aí. Exatamente. Então, o corre, como você disse, da gente é sempre muito grande. E a gente não consegue ficar sem... eu não consigo ficar sem essas atividades. Parece que quanto mais trabalho a gente tem, mais trabalho a gente vai atrás. Mas o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto muito de viajar, eu gosto de festa. Opa, coisa gosto, boa. sou corredor, gosto de correr, gosto de ir para academia. Então, é dessa forma que eu consigo Manter o equilíbrio manter emocional. o equilíbrio, desestressando e não, né, ficando às vezes louco. Tá. Qual a tua visão como profissional da saúde em relação ao autocuidado para os profissionais da tua área? Pronto, é um ponto muito importante, Nádia, porque assim, nesses últimos 2 anos, como médico, atendendo como médico, entrei numa vida de má alimentação, de falta de atividade física. Então, passei cerca de 1 ano sem me alimentar bem, sem dormir direito por questões de plantões, sem fazer atividade física. Até eu perceber que, olha, eu passo o dia todo orientando os pacientes e não estou seguindo as minhas próprias orientações. Então, eu não estou vivendo o que eu estou falando. Aí, aumentei um pouco o peso, comecei a desenvolver um pouco de insônia. E aí, essa aqui é a hora de mudar. E aí... É o ponto de virada. É o ponto de virada, exatamente. Então, eu passei de um momento em que eu fazia orientações que não seguia para um momento em que eu faço as orientações e sigo o que eu vivo. Então, ajustei a minha alimentação, faço corrida de rua, fui para academia, tenho um sono de certa forma regular. Claro que ainda hoje eu dou plantão à noite, é a vida do médico. Isso. Porém, a gente diminui no intuito de preservar um pouco a saúde da gente, mas o plantão a gente sempre vai ter, né? A gente não tem como mudar essa realidade ali exatamente para o médico. Então, assim, eu comecei a viver o que eu estava falando. Então, as orientações que eu passo hoje é baseada também na minha vivência. Vivência prática, né? Exatamente, vivência prática. Porque é muito fácil a gente falar para o paciente, aquele médico ali que é um pouco mais cheinho, e digo, vai perder um pouco de peso, vai fazer aí isso. O paciente olha aí assim, o paciente como olha... assim? Exatamente. Então a gente fica até, como é que eu vou passar essa orientação se eu não consigo vivenciar a orientação que eu estou passando? Então, por essas nuances, eu comecei a fazer essas modificações. E hoje vivo com muito mais segurança de passar essas orientações. E observo que, através do meu relato de experiência também para os pacientes, que eu sou um médico que conversa muito. Eu sempre falo assim para o paciente, você tem que perder ali 5 quilos para ficar desse jeito. Doutor, mas é ruim perder aqui. É difícil perder peso demais. Aí eu explico, deixa eu lhe dizer o que foi que eu fiz. Eu vou lhe dizer a parte da medicina, o que é que a medicina diz, e eu vou lhe dizer o que foi que eu fiz também para fazer. Que deu certo. Eu corro 5 km de manhã, 3. Você acha que pode fazer isso? Porque a gente tem que otimizar, mas entender a realidade da pessoa. Claro. Eu não posso falar a minha realidade e dizer, você tem que fazer exatamente isso. A gente fala perfil diferente, né? Perfil diferente. Exatamente. Entendo. Rodrigo, com relação, voltando bem aqui no tempo ali para o período pandêmico, né? Como foi para ti viver essa realidade de pandemia, de atendimento? Porque, com toda certeza, foi traumático para todos nós, né? Pacientes, sobretudo médicos que estavam ali no atendimento, convivendo com a morte 24 horas, né? Como foi para ti essa experiência de exercer a medicina num período tão crítico que a gente viveu? Pronto. Nádia, a gente está sempre vendo os pacientes entre a vida e a morte. E durante a pandemia, principalmente nos finalmente, que eu me formei ali
quase no final da pandemia, mas ainda peguei ali uns 6 meses, onde as coisas não estavam tudo aberto como era para estar. Os hospitais estavam em situação de emergência Covid, onde ainda tinham hospitais que eram só para atendimento Covid. E antes mesmo de me formar, durante o meu internato, eu acompanhei todos os médicos durante esse internato nessas unidades críticas de Covid, nessas unidades UTI de Covid, até porque aquela seria a minha realidade. Sim. Não adiantava eu ficar em casa, me formar e o que é que eu ia fazer? Então, persisti no meu internato, acompanhei esses médicos, inclusive agradeço muito a doutora Natália, que foi a minha professora e mestra, que me ensinou muito, me ensinou a entubar, me ensinou a fazer acesso central, me ensinou a manejar esses pacientes, e que, inclusive, quando eu me formei, cerca de 3 a 6 meses depois, já comecei a trabalhar numa unidade de Covid e tive um retorno muito positivo, porque aprendi antes de precisar fazer, que é o que os serviços médicos, os médicos, os acadêmicos não estão muito bem. Às vezes o médico forma e depois se vai aprender. E a gente tem que aprender antes de se formar. Então agradeço muito a ela, porque ela me ensinou 90% das coisas que eu sei, da prática médica, de como ser médico, de como ser humano. Você falou muito de humanidade lá no início, e eu lembro sempre que alguém fala de humanidade, eu lembro dela porque eu passei cerca de 1 a 2 anos acompanhando ela, e eu sempre via ela com muita técnica e com muita humanidade com os pacientes. Eu lembro que eu acompanhei ela em uma das UTIs, e a gente, às 5 horas da tarde, sempre parava para passar os casos para os familiares, que para mim era a parte mais complicada de todas. Era cerca de 14 leitos de UTI, e aí a gente passava o caso de todos para o paciente. E dentro disso, sempre evoluía para óbito, 1 ou 2, porque era uma UTI, e era Covid. Então era quase que esperado pela questão de gravidade desses pacientes. Então ela me ensinou muito sobre isso, muito sobre como tratar, muito sobre como o tratamento físico da pessoa, o tratamento mental, como tratar as pessoas, como ter humanidade, como passar uma informação crítica com amor, para que o paciente... Com todo um tato, com todo um tato, para que aquele paciente pudesse, para que aquele acompanhante recebesse da melhor forma possível a pior notícia, talvez, da vida dele, que ele ia receber. Então, assim, durante perto da minha formatura e após a minha formatura, eu já trabalhei com esses pacientes COVID. Então, assim, foi uma situação muito traumática, acredito que para a maioria dos médicos, mas foi um período que me ensinou muito, né? É aquela questão de aquilo que não te mata te fortalece muito. Sim. Então, me evoluiu muito como médico. Foi um período que eu tive um aprendizado gigantesco que eu trago até hoje. Foi um período que me fortaleceu muito psicologicamente. Você sai traumatizado, mas você sai ali aprendendo muita coisa, aprendendo muito sobre a vida, sobre a morte, sobre valorizar os seus familiares, sobre valorizar seus amigos. A vida. Foi o momento em que eu mais vi familiares perdendo outros familiares e chorando, porque não deu o último abraço, porque não... Então isso serviu para que eu evoluísse como profissional e principalmente, eu sempre digo, que o período da Covid, ele serviu para eu evoluir principalmente como pessoa, porque eu vi essas questões. Eu vi pessoas que, às vezes, o acompanhante saía para comprar alguma coisa, ou para ir em casa tomar um banho, quando voltava, às vezes, o paciente tinha falecido, porque o Covid era isso. O Covid foi uma situação muito complicada, foi uma doença muito grave. Naquele momento, a gente viu o tanto de pessoa que perdeu a vida, era criança, era jovem, era adulto, era idoso. Então, não escolhia cor, não escolhia dinheiro, não escolhia. Então, foi uma situação muito traumatizante, mas que me fortaleceu e me ensinou muito a ser médico, a me melhorar como pessoa. Rodrigo, existe uma lenda que não se sabe verdadeira, não é? Mas se fala muito sobre essa questão. É sobre Alexandre, o imperador Alexandre o Grande, que fez uns pedidos para os seus generais. Entre eles, era que o seu caixão fosse carregado por médico. E aí ele explicou cada pedido e, sobretudo, esse, né? Que o caixão fosse carregado por médicos para que os médicos soubessem... Essa é clássica. Não é? É clássico, né? Então, como é perder um paciente?
como é que é perder um paciente. Eu sei que deve ser impactante, né? Mas você, como médico, você acompanhar toda a evolução, tratar de uma pessoa, aí está aqui, aí você vai lá fora, bebe, volta, o paciente partiu, deixou esse plano. Como é que é perder o paciente? Como é que é esse lidar constantemente com a vida e com a morte? Como é que é isso? Bom, Nádia, um professor uma vez me disse que a gente se acostuma com a morte. Mas eu, quase 3 anos depois de formado, sempre que perdo um paciente, é como se fosse o primeiro paciente que eu estivesse perdendo. Eu não consigo me acostumar com a morte. Claro que a gente faz de tudo. A gente lança todos os nossos recursos que a gente pode utilizar para salvar a vida de um paciente. É como se o médico tirasse a sua responsabilidade. Mas eu nunca me acostumo. Eu sempre tento lutar ao máximo pelo meu paciente, independente da idade, independente de ser idoso, independente da doença que ele tem. Para mim, perder uma vida, eu não consigo descrever, na verdade, o sentimento que é. Mas, claro, eu não posso entrar naquele sofrimento pela morte do paciente, porque eu tenho os outros, infelizmente, eu tenho os outros para cuidar, certo? Então, é uma dificuldade muito grande. Não é bom perder um paciente. A gente quer que o paciente, pelo menos enquanto está em tratamento, a gente quer que aquele paciente sobreviva. Eu não gosto de tratar um paciente, acredito que, obviamente, nem um médico. Sim. Quando a gente trata o paciente, às vezes tem paciente que a gente já sabe que já está no final da vida, a gente tem os cuidados paliativos, mas mesmo assim a gente não quer que aquele paciente finde a vida. Maior lição que você aprendeu durante essa trajetória como médico? A tratar bem as pessoas. Antes de ser médico, tinha meus amigos, conversava com as pessoas, mas as pessoas elas não tinham tanto aquela necessidade de me procurar. Então, eu não tinha aquele contato direto antes de ingressar na medicina. Hoje não. Hoje o paciente ele vem atrás de mim porque ele tem uma necessidade. Então, é como se eu tivesse o poder de informar, de trazer aquele paciente, de conversa daquele paciente. Então, o maior aprendizado que eu tive hoje foi como tratar de verdade as pessoas. Rodrigo, como é que você gostaria de ser lembrado pela sua equipe do HJLM e pelos pacientes do hospital, a quem você já atendeu? Por que faço essa pergunta? Porque o médico é até o dia que Deus chamar, né? Mas gestão, a gente sabe que é transitório. Então, como é que você gostaria de ser lembrado pela sua equipe e pela comunidade, né? A quem você serviu, a quem você atendeu? Bom, Nádia, eu gostaria de ser lembrado como um gestor, ou como um médico, ou como uma pessoa que conseguiu mudar a vida de qualquer outra pessoa, que conseguiu ajudar na parte da saúde, na parte psicológica, na parte física, mas de uma pessoa que conseguiu impactar de forma positiva a vida de outra pessoa. Todo o meu serviço como médico, o meu serviço como gestor, as ações sociais que eu acabo fazendo de alguma forma, para mudar a vida de alguma pessoa. Se eu conseguir atingir esse objetivo, eu estou feliz. Tem alguém em especial a quem você gostaria de deixar uma mensagem? Uma pessoa que durante essa trajetória, não é, da tua formação, você gostaria de deixar uma mensagem com especial? certeza. Eu gostaria de deixar uma mensagem para minha mãe, doutora Agda Rosário, advogada. A ela e a Deus eu devo todo o meu curso de medicina e toda a minha vida. Com muito amor, me criou com muito amor e até hoje fornece muito amor para mim. É uma das pessoas que eu mais amo na minha vida. Com ela também aprendi como ser um ser humano melhor, como tratar as pessoas. E gostaria de dizer para você, mãe, que eu amo muito a senhora e obrigado por ter feito, por ter me deixado chegar até aqui. Para a sua equipe, qual a mensagem que você deixaria hoje para a equipe do HJLM, que eu sei que está, não é, com toda certeza assistindo essa nossa conversa, não é? E para os profissionais de saúde como um todo, né? Enfim, fique à vontade. Bom, eu queria agradecer primeiramente a todos os nossos funcionários, a todo o pessoal do hospital, pelo serviço de excelência que vocês vêm ofertando para a gente durante esses últimos 2 anos. Obrigado por serem esses profissionais, obrigado pela paciência, obrigado pela atenção com nossos pacientes, com nossos outros funcionários.
Obrigado por ser os funcionários que vocês são. É nesse clima de agradecimento, né, que a gente também quer te agradecer, Rodrigo, por ter aceitado o nosso convite, né, para essa conversa tão enriquecedora, né, que trouxe muitas informações. E assim a gente conhece, não é, o funcionamento, né? Eu sei que a população às vezes pode não estar devidamente informada quais são as competências, não é, do órgão municipal, no caso SEMUSA, e do hospital, não é? Então assim é uma conversa muito enriquecedora que, com toda certeza, né, como já falei, José Nildo já esteve aqui explicando as competências da SEMUSA, da atenção básica, e hoje você está aqui explicando o funcionamento, né, a alçada, as atribuições do hospital, muito, muito, muito enriquecedor. E a gente agradece, em nome da Descartes Balaio Cultural Produções, muito obrigado, tá, por vir compartilhar conosco a tua história de vida, a tua história de médico, de gestão, e foi muito inspirador, não é, falar sobre a tua gestão no Hospital João Luiz de Moraes. E nós finalizamos por aqui agradecendo a você que ficou conosco nessa conversa tão informadora, não é? Nesse episódio tão especial do Cuidando da Gente, Diálogos de Saúde Pública. Muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio.